Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, nas últimas semanas e no período a que este relatório faz referência, o Governo continuou a marcar passo no que toca à pandemia e nas medidas fundamentais de combate à pandemia. 3 exemplos. Todos sabemos que, por cada dia que passa, a pobreza e a desigualdade aprofundam-se neste país. Mas o Governo decidiu abrir uma guerra pública para, veja-se lá, impedir o aumento de apoios sociais a quem está a perder tudo com a pandemia. Marcar passo no combate à pandemia é exatamente isso. Mas não se fica apenas pelos apoios sociais ou por essa recusa do Governo e do Partido Socialista a aumentar os apoios sociais, enfim, depois de já não ter executado um orçamento em 2020, depois de ter apresentado um mau orçamento para 2021, que toda a gente sabia que não iria responder às necessidades do país em plena crise social, económica e sanitária, não se fica só pelo combate à pobreza e à desigualdade. Fica-se, por exemplo, pelos testes. Portugal posiciona-se neste momento como um dos países da União Europeia que menos testa na população. Mas, se calhar, para compensar, é dos países em que o Governo mais anuncia que vai testar de forma massificada a população. Veja-se, nós soubemos recentemente de alguns aumentos de incidência em alguns concelhos e ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que, face ao aumento de incidência muito grande em alguns concelhos, se calhar ligado a atividades como a construção civil, a agricultura, etc., o Governo iria novamente anunciar que iria proceder a uma testagem massificada. O problema é que já em fevereiro, no início de fevereiro, a Sra. Ministra da Saúde tinha anunciado que se iria proceder a essa testagem massificada, nomeadamente em atividades económicas que nunca tinham parado, nomeadamente exatamente estas duas, a agricultura, construção civil. Ora, pelos vistos, o anúncio não se concretizou e, portanto, foi necessário um novo anúncio. Vamos lá ver se se concretiza a partir de agora. Mas também, no que toca às vacinas, tem-se mostrado e tem-se sentido muito aquilo que é a política de marcar passo do Governo em relação à pandemia. Nós temos defendido que é preciso aumentar a produção e a distribuição de vacinas. O Governo não tem defendido o mesmo. Por exemplo, na última reunião da Organização Mundial de Comércio, alinhou com os países que recusaram o levantamento das patentes. E não tem defendido o mesmo, dizendo que levantar as patentes não resolve o assunto porque não há capacidade de produção mundial. Não é verdade. Não é verdade. Houve um bloco de 110 países na Organização Mundial de Comércio que disse que é preciso levantar as patentes para partilhar a tecnologia, para termos acesso à tecnologia, e há países que podem aumentar a produção, que podem produzir e que neste momento não conseguem, porque efetivamente existem patentes a barrar aquilo que é a partilha de informação para um bem que deve ser um bem comum. E Portugal alinhou com esta estratégia de manter as patentes, de manter o secretismo sobre a tecnologia e, por isso, de estrangular a produção de vacinas. Termino com uma pergunta, Sr. Presidente, se me permite, 5 segundos. Muito rápido. Muito rápido. Uma fonte do governo italiano disse hoje existir um acordo entre vários países da União Europeia para deixar de utilizar a vacina da AstraZeneca. Portugal está, neste momento, na presidência da União Europeia e, portanto, acho que era importante que a Sra. Ministra aqui no plenário dissesse se há esse acordo e se Portugal vai deixar de usar esta e outras vacinas. Muito obrigado.